Minhas saudações a você que está acompanhando essa transmissão. O propósito deste canal e dessas transmissões é divulgar as obras da Comunidade de Deus, os livros, e dentro dessas obras também as obras da Sociedade Bíblica Reformista. Eu estou aqui em mãos com um exemplar da vida de Paula Frasnetti. Eu vou falar um pouco sobre a vida dela e quero ler uma mensagem para um dia específico, porque trata-se de um devocional para os 365 dias do ano. Na verdade, a gente faz 366 porque a gente sempre tem o cuidado de incluir o pessoal que nasceu no dia 29 de fevereiro. Mas aqui eu vou ler primeiro a palavra de Deus, a mensagem de Paula Frasnetti, seguida da palavra de Deus. Depois eu quero falar um pouco sobre ela e sobre como você pode adquirir esse livro. Eu estou lendo aqui a mensagem que está no dia 1º de dezembro, que serve para qualquer ano. Tenha coragem, abandone-se totalmente nas mãos de Deus, nele somente coloque a sua confiança e esperança. Importa viver num total e absoluto abandono em Deus, sem preocupações, cumprindo em tudo, porém, aquilo que é o nosso dever. Oremos. Senhor, abençoai, Senhor, a propagação dessa mensagem, da tua boa palavra e desse momento, Senhor, aqui que estamos vivendo, para todos aqueles que vierem assistir, tenham uma edificação valorosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam só o que ensina Paula Frasnetti. Primeiro, tenha coragem. Ou seja, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Não ter medo de pessoas e coisas. Não é essa a tarefa dos filhos de Deus. Nós temos conosco um Deus, como diz a palavra, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então isso já deve tirar qualquer medo de enfrentar qualquer coisa. Não se começa um dia com medo, se começa um dia com Deus. O medo é um péssimo companheiro para a vida, Então abandone-se totalmente nas mãos de Deus. Que a palavra de Deus, através do ministério de Cristo, ensina a necessidade deste abandono. O que é este abandono? É confiar no Senhor. É uma ordenança de Cristo, confiar no poder de Deus. Saber que Ele não abandona seus filhos e que Ele sempre cumpre aquela palavra que diz: os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, para os acompanhando, estamos debaixo de suas asas, podemos confiar nele. Existem coisas que são muito altas para que a nossa mão alcance e nossa inteligência resolva. Só Deus atuando e ajudando. Então Deus, como diz o Salmo, é o meu ajudador, certo? Então abandone-se totalmente nas mãos de Deus. Então não é ofensa nenhuma a gente confiar em Deus e se atirar confiantemente no auxílio que Ele tem para nos dar. Ele gosta disso, Ele faz isso com amor. Amém? Nele somente coloque a sua confiança e a esperança. Então não coloque a sua confiança em você, não coloque a esperança em pessoas ou promessas do mundo. Somente Deus é a nossa confiança, somente Deus é a nossa esperança. Importa viver num total e absoluto abandono em Deus. Ela repete aqui, confiar em Deus, viver num abandono completo, sem preocupações. Ou seja, é o que Jesus disse a Marta: Marta, você anda aflita com tantas coisas, Marta, mas só uma coisa é importante. E o que é importante? É estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A irmã de Marta, a jovem chamada Maria, ela, naquele dia em que Jesus disse isso para Marta, ela estava lá sentada ouvindo a palavra. E a irmã que estava cuidando da casa se incomodou um pouco. Mas mais do que ela, se incomodou o Senhor, que disse a ela: deixa aqui sua irmã me ouvir, porque ela encontrou o que precisava encontrar. E Jesus tinha uma palavra maravilhosa, não sei se você que me ouve já ouviu falar dessa passagem do Evangelho, que os sacerdotes mandaram
os guardas prenderem Jesus, né? Quando eles chegaram lá, começaram a ouvir Jesus falar, não tiveram coragem de prendê-lo. Quando eles voltaram aos sacerdotes, perguntaram, não prenderam? Por quê? Eles responderam, nunca ninguém falou como esse homem. Então, essa é a boa palavra de Jesus que Maria estava ouvindo, e a mensagem sobre a preocupação que ele dá para Marta. Não te preocupes, Marta, você está afadigada e ansiosa com muitas coisas. Essa palavra é para mim, é para você. Nós temos que ver se, dentre os pesos que nós estamos carregando, são realmente coisas que Deus colocou. Porque muitas vezes tem muita pedra nessa mala. Abra sua mala e você vai encontrar pedras. Na mala foi feito para a gente levar coisas úteis, roupas, né? Uma escova de dente, vai fazer uma viagem, né? Um sapato. Não sei se você já viu alguém levando pedra dentro de mala, né? Então, Deus não chamou você para carregar pedras, né? Então, se o seu fardo está pesado, com certeza deve ter coisas desnecessárias, né? Avalie bem, não é bem esse o assunto, mas a Paulo fala, não se preocupe, né? E com certeza andar com peso desnecessário é uma preocupação. Agora vejam só aqui a sabedoria dela, ela diz, cumprindo em tudo, porém, aquilo que é o nosso dever. Aqui que está a diferença. Andar despreocupado não é andar isento do seu dever, né? Nós temos deveres, né? Quando a gente casa, a gente assume deveres. Quando a gente se matricula numa escola, a gente assume deveres. Quando a gente compra uma TV, a prestação, a gente assume deveres. Quando a gente faz uma amizade nova, aquela amizade traz deveres, né? Nós temos deveres com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos queridos, com a nossa fé, com a nossa igreja. Então, isso é diferente. Cumprir dever é diferente de andar preocupado. Então, Deus espera de nós o quê? Que você olhe o seu dia, olhe ao redor de você e possa discernir quais são os seus deveres e separar deveres de preocupações. Cumprir o dever é sempre engrandecedor. Se submeter a ansiedades é sempre destruidor. Então, medite nisso. Bem, aí depois que a gente leu essa mensagem de Paulo, ela é colocada assim em letras maiores, vem aqui um pouco abaixo a palavra de Deus, explicando essa palavra de Paulo. Então aqui está dito, ó, de tudo que se tem ouvido, o propósito é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Essa palavra de Eclesiastes, ela diz que o nosso dever inicial é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Então a gente começa sempre por esse dever, o dever central da nossa vida, o temor a Deus e obedecer seus mandamentos. Outra palavra que está aí, essa eu li em Eclesiastes 12:13, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 4:11. Procureis viver sossegados, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos. Vejam aqui a palavra de Deus, né? Eu gosto muito dessa palavra, ele diz que a gente deve viver sossegado, né? Dar esse testemunho de sossego, de moderação, tranquilidade, é importante. É estranho que um cristão esteja cheio de ansiedades e não tenha mais um sorriso para oferecer, né? E ele diz, tratar dos vossos próprios negócios, ou seja, cuide dos seus deveres, né? Não fique se enchendo de deveres alheios, né? Porque pesa, certo? Nós temos uma capacidade diária, né? Não tente colocar, o que é ansiedade? É colocar 2 litros onde só cabe 1. Então é duro, né? Então cuide dos seus próprios negócios. Havendo espaço, cuide de outras coisas. E não assuma deveres sem fazer uma justa medida daquilo que você pode realizar. Então, essa é uma boa fórmula para você viver melhor. Trabalhar com as vossas próprias mãos. O apóstolo Paulo, ele tem essa mensagem do trabalho, de você engrandecer a sua vida pelo trabalho das mãos, né? Não andar com mãos frouxas, não esperar dos outros, sempre estar produzindo com a força que Deus lhe deu, né? Então, abandonar-se em Deus, esperar em Deus, está muito longe de ser um repouso das mãos, certo? É um repouso da mente,
repouso do coração. Nosso coração repousa, nossa mente, mas as mãos sempre trabalham. Tá? Então, essa é uma mensagem que eu dou a você aqui no Espírito de Deus e você receba. Eu vou ler Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então vejam só, qual é um dos nossos grandes deveres? O amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? Descubra uma demanda do próximo, uma necessidade dele, e ajude-o nessa necessidade. Começando por onde? Pelo pessoal de casa, depois pelo pessoal da sua fé e depois pelo mundo, se assim Deus permitir, você tiver como fazer esse trabalho, né? E se for o seu chamado. Mas também estendemos as mãos e o amor e o auxílio à demanda de quem vai surgindo pelo caminho, porque o samaritano que estava lá estirado, encontrou alguém estirado na estrada, né, precisando de ajuda, o samaritano o ajudou, ou seja, ele ajudou aquele que Deus colocou naquela hora em seu caminho. Então esse é um critério desse dever de ajudar as pessoas, especialmente as que Deus vai colocando no nosso caminho. Amém? Muito bem. Então eu li aqui o dia 1º de dezembro, essa mensagem com 3 passagens da Escritura e uma palavra de Paulo, ela se repete em 366 dias, né? Então você pode todo dia, né, querendo ler a sabedoria de Paulo Frassinetti, abrir no dia específico do ano, né, ir lá e fazer um breve devocional que já é de grande auxílio, né, para a sua vida espiritual. Fora isso, nesse livro, eu coloquei aqui as condutas exemplares de Paulo, as condutas que ela adotou na juventude. Vamos falar um pouco de Paulo, né? Aqui atrás, nas últimas páginas do livro, tem uma cronologia. Paula nasceu a 3 de março de 1809. Eu não vou contar toda a história da vida dela, né? Ela nasceu em Gênova e ela era a única mulher, né, de uma família acho que são 3 irmãos, né? São aqui, os 4 irmãos, aliás, José, Francisco, João e Rafael. A mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos, uma tia ficou ajudando ali um pouco, mas morreu também, e Paula, ainda bem jovem, já ia a partir de 1821, né? Então 1809 para 1821 são 11, 12 anos. Então, um pouco antes dos 13 anos, Paula se viu ali na casa, sem mãe, sem tia, para ser aquela pessoa que ia tomar de conta de todos. Aí você imagina o peso que estava sobre ela. O pai de Paula a proibiu, né? Não achou conveniente que ela fosse a escolas. Ele achou que a filha poderia ter o coração corrompido na escola, né? E ele não confiava em escolas, com justa razão, né? Então ele deixou a jovem em casa, e vejam só, é aquele ditado que a gente aprende, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer bota um defeito. Pois Paula foi uma autodidata, ela estudava com os cadernos que os irmãos dela iam deixando para trás, livros e cadernos. Ela, à medida que os irmãos iam terminando os anos escolares, ela guardava aquele material e ficava estudando sozinha, né? E aprendeu muitas coisas e fez o seu ensino elementar pela leitura dos materiais deixados pelos seus irmãos que estudavam nos seminários, né, de Gênova, e eles estavam todos eles se formando para serem padres, né? Bem, aí quando ela já era bem, deixando de ser uma criança, né, alcançando a juventude, ela entendeu que deveria seguir também a vocação religiosa. Procurou vários conventos, várias ordens religiosas e nenhuma preencheu o seu anseio. E ela tinha uma norma pessoal de não fazer algo se o coração dela não estivesse naquilo. Então ela preferiu não escolher nenhuma ordem religiosa, que seria apenas para cumprir
um anseio sem concordar, né? Ela não quis, ela esperou que Deus colocasse no coração dela uma certeza maior. E nisso o irmão dela, chamado José Frassinetti, né, que estava trabalhando ali perto de Gênova, numa aldeia assim mais elevada, né, um lugar mais alto, chamado Quinto Almare. E ele chamou Paula para ajudá-lo na formação das jovens lá da paróquia onde ele estava trabalhando. Então, ela chegando lá, se identificou muito, né, com a formação das jovens. Ela era muito querida, né, e ela tinha uma palavra de grande sabedoria, né, sendo mesmo jovem, já manifestava isso. E ela recebeu uma proposta do irmão dela de começar um instituto para jovens. E ela adorou a ideia, né, de começar um instituto para jovens, alugar uma casa. As jovens começaram a viver por lá. E à medida que as jovens foram deixando as próprias casas para passar mais tempo com Paula, gerou uma grande ciumeira, né, na região. E as pessoas começaram a questionar a utilidade daquele instituto, achavam que as jovens estavam muito dedicadas e teve um medo, espalhou-se um medo, né? O irmão dela, vendo aquele incômodo, né, entre os fiéis, né, chamou Paula e disse: Paula, nós vamos ter que encerrar os trabalhos, né? E Paula disse assim: você me incentivou a começar e agora está querendo terminar algo que é bom. Aí ela disse para ele: eu tenho uma certeza comigo de que até mesmo sem você e sem seu apoio eu conseguiria prosseguir. Aí ele disse para ela assim: Paula, ou tu tens uma grande presunção ou tu tens uma grande fé. Então esse é um momento, né, como se diz popularmente, um divisor de águas, né, na vida de Paula, porque a partir daí ela, acho que ficou de provar para o irmão, para o mundo, para ela, se aquilo era presunção ou era fé. E aí começa uma nova etapa da vida de Paula, a qual eu não vou contar, né, nesse vídeo, né? Depois eu quero falar mais, né? Porque nesse livro você vai encontrar 31 dias com Paula. Logo no início tem um capítulo chamado As Condutas Exemplares de Paula. Então, vou ler aqui algumas condutas. E cada conduta dessa explicada com um pouco da biografia dela. Primeira conduta: dar o melhor de si, crendo em si. É ótimo esse material para a formação da juventude, porque você vai ensinando esses norteamentos de conduta e formação do caráter. 1. Dar o melhor de si, crendo em si. 2. Fazer força contra si e empenhar-se para não cair 2 vezes no mesmo pecado. 3. Levar a sério a palavra de Deus. 4. Buscar a Deus antes do nascer do sol. Paula dispôs no coração dela de orar antes que o sol nascesse. Então isso foi importante na vida dela. 5. Manter o silêncio no sacrifício. Está passando por um momento difícil, nada de lamúrias, confiar-se a Deus e manter o silêncio. Não se deixar impressionar por dificuldades. Essa é uma marca da vida de Paulo, né? Não dá muita confiança às dificuldades, né? Quando estava dizendo para um filho meu recentemente, quando o obstáculo é de Deus, ele realmente será um obstáculo intransponível. Mas se o obstáculo é do mundo, a gente força um pouco e aí a gente consegue avançar, com toda certeza. Essa é a diferença. Assim que você sabe se o obstáculo é de Deus ou do mundo. É se você forçar em oração, em fé, se aquilo não ceder, pode ser que a mão de Deus esteja ali impedindo. Então, não se impressionar por dificuldades. 7. Esperar com paciência o tempo para cada coisa, em obediência e oração. 8. Não dar passo algum sem antes sentir confirmação divina na alma. Então, Paulo não dava nenhum passo se Deus não confirmasse no coração dela. 9. Estar sempre de prontidão. 10. Não lamentar-se de coisa alguma. 11. Ser um exemplo de oração
E conduta 12, eu vou até aqui. Conciliar contato acolhedor com os outros, isolamento pessoal para a oração. Porque com Paulo era assim, ela tanto sabia conviver com as pessoas, né, dar atenção, ser amiga, amável, educadora, como também ir para a oração. De fato, se você não se alimentar na oração, você nada terá para oferecer para as pessoas. É como se eu não for ao supermercado, eu não poderei fazer o almoço na minha casa e oferecer a ninguém. Mesma coisa, se você não for à oração, que é o supermercado, o seu quarto, né? O famoso quarto que Jesus fala, isola-te no teu quarto e ora ali em segredo. Este é o supermercado com o qual você pode oferecer algo a alguém. É tão bom, né, quando alguém chega na nossa casa, tem um pudim, tem um suco de cajá, tem um pedaço de bolo, porque nós podemos oferecer algo. É bom que quando as pessoas venham até você, você tem algo espiritualmente a oferecer. Isso só acontece se você tiver um isolamento pessoal para a oração. Eu li 12 condutas de Paulo, são 31, né, que você pode ler nesse livro. Você lê as 31 condutas, todo dia você vai lendo, não cansa. Terminou 31, volta, durante o ano você lê isso aqui 12 vezes. E de janeiro a dezembro, uma palavra diária de Paulo, com a palavra de Deus, dando suporte a essa palavra de Paulo. Então, falei um pouco sobre Paulo. O livro, ele é feito à mão, né? Você pode olhar que é um livro diferente, ele é encadernado à mão, com um papel mais assim artesanal, né? Um papel craft, costurado à mão, né? O livro é completamente costurado à mão. Ele tem as lombadas ainda arredondadas, né? Como os livros de antigamente, você pode ver aqui, ó, né? E é chamado livro-caderno. Por que livro-caderno? Você lê a palavra aqui, e aqui, nesse lado, é em branco, para você ir escrevendo as suas impressões, aquilo que Deus vai falando no seu coração. Quando você terminar de ler o livro, você tem 2 livros, o que você leu, e aqui no verso de cada página, aquilo que o Espírito Santo falou para você. Como adquirir o livro? O livro custa R$ 59,00. Se você mora em Fortaleza, que é onde o livro é produzido, e for aqui nas imediações dos bairros Aldeota, Meireles, Vajota, até mesmo ali o bairro de Fátima, o Tauape, a gente pode entregar na sua casa sem nenhum custo. Se você mora em outra cidade, você a gente vai mandar para você o custo, quanto custará para chegar à sua casa, dependendo de como você quer que chegue, se através do PAC, né, que é uma encomenda que demora um pouco mais, ou através do SEDEX. E como você vai fazer? Você vai passar um zap, né, para a gente, né, da Comunidade de Deus, e eu vou dizer o número aqui lentamente para você anotar. O DDD da nossa região é 85 e o zap é 988348854. Vou repetir, né? DDD 85 988348854. Então é um atendimento personalizado, né? Você se apresenta, diz qual é o livro que você está querendo. Eu estou falando desse livro de Paulo, mas a coleção é bem extensa. Aqui atrás de mim, vocês podem ver que tem uma coleção de exemplares, né? Vou mostrar mais aqui, ó. São quase 20 livros, né? E tem Teresa de Lisieux, volumes 1 e 2, Francisco de Assis, volume 1 e 2, Martinho Lutero, volume 1 e 2, Albino Luciani, que é o Papa João Paulo I, volume 1 e 2, Paula Francinetti, volumes 1 e 2, volume 1 de Paula é a biografia. Esse que eu estou mostrando para vocês é o Devocional Diário, volume 2, volume 1 é biografia. A Luiz Loscheider, são 3 volumes, e T.L. Osborne, que é um missionário pentecostal, que nós também divulgamos o testemunho dele. Esse só temos ainda o volume 2, a biografia está sendo terminada. Então você entra em contato com a gente, manifesta o desejo, eu posso mandar uma foto do catálogo para você, você olha com calma,
e a gente vai construindo essa nossa amizade através dos livros, né? O livro é um excelente companheiro, ele pode ser levado para qualquer lugar, não precisa de energia elétrica, ele é seu, né? Ele vale a pena ser adquirido pela grande utilidade e o tempo extenso que ele estará na sua mão, e da sua mão vai passar para a mão dos seus filhos, dos seus netos, e assim uma grande história terá esse livro na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a conhecê-lo e que a sua vida seja uma vida com a presença de Deus. E a gente vai se falar neste canal a respeito de outros livros, e sempre que eu puder estarei aqui passando uma mensagem para você. Inscreva-se no canal e me faça uma grande caridade, né? Que isso é importante para a obra de Deus. Partilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder mandar, e isso é muito agradável a Deus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Oremos. Senhor, estivemos aqui, que o teu amor abençoe a esta pessoa que me ouviu agora e que tenha sido segundo a tua direção. E que a tua semente dê um bom resultado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.